Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre as tarifas bancárias, como trocar para conta gratuita e quando é possível pedir estorno. Por isso, eu estou aqui com o professor de economia Isaías de Carvalho Borges, que vai nos explicar melhor sobre esse serviço. Professor, para a gente começar, o que são as tarifas bancárias? As tarifas bancárias é uma cobrança que os bancos fazem pela utilização de serviços que o banco oferece. Importante dizer que o Brasil tem um dos serviços bancários mais caros do mundo. Tanto a taxa de juros que é cobrada, por exemplo, para crédito, empréstimos, e além do juro alto, você tem também as tarifas. Então, e é uma coisa que muitas pessoas não se dão conta disso. Porque ela vem ali anualmente embutida, às vezes se você não ficar atento no seu extrato, você nem percebe que está pagando essa tarifa. Cada vez ela vai aumentando, né? Ela vai aumentando em função de serviços que o banco vai te oferecendo, né? Normalmente, esse aumento de tarifa não é comunicado de uma forma clara para o cliente, de forma que ele perceba que a inclusão daquele novo serviço vai implicar numa cobrança, né, de uma tarifa maior. Em função disso, existe no Brasil uma lei que ela é fiscalizada pelo Banco Central, que garante a todos os cidadãos brasileiros, cidadãos e cidadãs, o direito a uma conta com serviços básicos essenciais sem tarifas. Certo? Só que, é claro, quando você vai abrir uma conta no banco, o banco não vai te oferecer este tipo de conta para você. Né? O banco, afinal de contas, ele sobrevive vendendo serviços, né, e cobrando suas tarifas. Mas é importante as pessoas ficarem atentas a isso, porque às vezes, em função daquilo que ela utiliza, ela poderia utilizar um tipo de conta sem tarifas, certo? Porque muitas vezes a pessoa tem uma conta com vários serviços e ela não utiliza Não esses utiliza, serviços. exatamente. Ela está pagando por aquilo que ela não utiliza. Eu diria que essas contas, né, com esses serviços básicos e essenciais, sem tarifa, ela, elas atendem aí 70% a 80% dos brasileiros, em função daquilo que essas pessoas realizam. Né? Por exemplo, muitas dessas contas sem tarifas oferecem às pessoas, por exemplo, o direito de elas fazerem 4 saques durante o mês num caixa eletrônico. Hoje, a maioria das pessoas sequer faz saques. Ou você usa cartão eletrônico, usa Pix, etc. A mesma coisa em relação a transferências bancárias, né? Te dá lá o direito de fazer 2 ou 3 transferências sem pagar tarifa. Mesma coisa, pouquíssimas pessoas hoje utilizam esse mecanismo. Né? O Pix facilitou muito mais fazer pagamentos entre contas diferentes sem precisar das transferências. Então, eu diria que a maioria das pessoas hoje poderia utilizar essas contas sem tarifas e teria suas necessidades perfeitamente atendidas. Porque os serviços essenciais gratuitos oferecidos são tanto para conta corrente quanto para conta Isso. poupança, Conta né? corrente e poupança, exatamente. E o professor, os consumidores que nunca foram informados sobre a possibilidade, né, dessa conta gratuita pelas instituições, elas têm o direito de pedir o reembolso, né? Tem o direito, se o banco nunca ofereceu a essa pessoa essa conta, se aquilo que ela faz, né, se as operações que ela realiza são operações que poderiam estar perfeitamente dentro dessa conta sem tarifa, né, ela pode buscar seus direitos, por exemplo, PROCON, advogados, ela consegue a mudança. É sempre importante conversar com os gerentes, né? E falar, olha, eu gostaria, né, de ver todas as opções, inclusive a opção sem tarifa, porque dependendo daquilo que a pessoa faz, é a melhor alternativa para ela. Professor, então como trocar essa conta corrente para a versão gratuita? A pessoa deve procurar a sua agência, conversar com o seu gerente, é, pedir ao gerente que apresente a ele as alternativas que ele tem, né, e deixar claro que ele, em função daquilo que ele precisa, ele gostaria de utilizar essa modalidade sem tarifa. Lembrando que isso é um direito, né? O banco não pode negar esse direito à pessoa, e caso haja algum tipo de resistência, ele pode usar, por exemplo, a ouvidoria do Banco Central, que é o Banco Central que regula, né, que normalmente atua nesse tipo de situação. Mas lembrando que tem uma lei que garante às pessoas esse direito. E muita gente não sabe dessa lei, né, Não professor? sabe, não. Então, esse é um problema sério no Brasil, né? Você tem muitos
muitos direitos que são desconhecidos, né? Mas essa lei já existe já há um certo tempo. Desde 2010. Desde 2010, então já tem 15 anos, né? E qualquer cidadão pode, em função daquilo que ele vai precisar. Agora, a pessoa tem que também ter consciência de que, de fato, aquela modalidade de conta vai ser suficiente para ele, né, realizar tudo aquilo que ele precisa durante o mês. Isso que eu ia perguntar, como que a pessoa faz para escolher o melhor pacote de serviços? Em função daquilo que ela precisa, né? Para que ela está usando aquela conta? Que tipo de operações ela faz durante o ano? Então ela pode pegar um histórico, por exemplo, pode baixar um extrato, olhar um histórico dos últimos 3 anos, verificar, por exemplo, se aquilo que ela utilizou nesses 3 anos encaixa dentro de uma modalidade sem tarifa. Tá? Então isso varia de cada pessoa. Vou dar um exemplo. Existe um limite para emitir cheques. Tem pessoas hoje que sequer utiliza cheque, né? né? Então, a mesma coisa em relação a limites para fazer transferência entre contas de bancos diferentes. Tem pessoas hoje que não utilizam essa modalidade. Eu já falei aqui do saque, né, em caixa eletrônico. Muitas pessoas hoje também não fazem mais saque, raramente faz isso. Então, se você olha para o histórico e durante os últimos 3 anos você fez, sei lá, 2 vezes por mês, você pode perfeitamente pegar uma conta sem tarifa que vai ser suficiente para te atender. Mais alguma dica para o pessoal que está em casa, professor, referente a essa questão das taxas bancárias? A dica é sempre conversar com o gerente para que o gerente exponha a ele todas as opções que ele tem, né, e escolher aquela que é mais adequada em função das suas necessidades. E a pessoa entender também o atual momento financeiro é importante? Então, é importantíssimo, né? Isso daria um outro programa. Nós estamos falando aqui de tarifa, né? Quando eu falo de banco, eu tenho uma outra coisa mais grave que é a taxa de juros, certo? Então, entender corretamente o que significa cada produto financeiro, entender corretamente o que significa um cheque especial, o que significa uma taxa de juros rotativo, é importante para a saúde financeira de uma pessoa, de uma família. Brasil, como eu disse no início, é um país que tem um serviço bancário muito caro. As tarifas são muito caras e, sobretudo, taxa de juros. Vou só dar um exemplo. O juros do rotativo no cartão de crédito no Brasil é, em média, 300% ao ano. Isso é alto ou é baixo? Só para vocês terem uma ideia, na Inglaterra é 20%. No Brasil é 300. Certo? No Brasil é 300%. Então, é uma coisa absurda. O cheque especial no Brasil, em média, a mesma coisa, 350%. Em qualquer país civilizado, essa taxa não passa de 15%. Então, saber disso é uma forma de você administrar melhor seu dinheiro e evitar cair em armadilhas, porque, é claro, os bancos, por exemplo, querem que você... O banco sobrevive emprestando dinheiro, o banco sobrevive cobrando juros. Então, o banco faz um esforço enorme para que você pague sempre no cartão de crédito o mínimo, porque aí você vai pagar esse juro rotativo, que é um absurdo de caro, né? Então, além da questão das tarifas, é muito importante também se informar muito em relação a juros, em relação a formas de administrar melhor o dinheiro. Vale a pena deixar na conta corrente? Vale a pena deixar na poupança? Ou vale a pena colocar numa outra aplicação? Por exemplo, agora que a taxa Selic está subindo, você tem aplicações que rendem mais. Então, são várias questões aí importantes para a pessoa administrar melhor o seu dinheiro. Porque pode ser, dependendo da pessoa, pode ser uma quantia pequena, não vai fazer efeito na vida financeira dela. Mas para outras pessoas pode fazer uma grande diferença no final do mês, né, professor? Exatamente. Além do mais, né, quando você pensa no longo prazo, depois de 10, 15, 20 anos, a soma de vários pouquinhos pode fazer uma grande diferença. É isso, então, professor. Muito obrigado por todas essas dicas, né, essas orientações. Muito obrigado pela oportunidade. Ó, pessoal, então não se esqueçam de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis.